Olá amigos do canal Entre Duas Dimensões, vem comigo porque no vídeo de hoje vocês vão conhecer o relato de Júlio Brasílio Moraes, um jovem que desencarnou aos 28 anos, vítima de um tiro decorrente de uma briga de bar da qual ele não tinha nada a ver. Na época, Júlio estava morando com a irmã mais velha nos Estados Unidos e passava férias no Brasil para visitar parentes na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. O que aconteceu logo após a morte? O que o rapaz sentiu quando entendeu que havia desencarnado? Quem o socorreu? Para onde ele foi levado? E quem cuidou dele no plano espiritual? Como ele entrou em contato com a família? E também uma informação surpreendente sobre a morte do jovem relacionada a outra vida dele. Tudo isso você verá no vídeo de hoje. Mas antes, eu preciso mais uma vez, humildemente, pedir sua ajuda para você curtir o vídeo, se inscrever em todas as nossas redes sociais e compartilhar este conteúdo com quem possa se interessar. O relato de hoje faz parte do livro Estamos Vivos, psicografado pelo médium Chico Xavier, com a colaboração do pesquisador espírita Elias Barbosa. Vocês vão conhecer a história de Júlio Brasílio Moraes, um jovem que desencarnou aos 28 anos, vítima de um tiro na cidade goiana de Rio Verde, em 16 de janeiro de 1986. De férias no Brasil, Júlio visitava a família. Certo dia, resolveu ir a um bar da cidade. No momento em que entrava, dois indivíduos discutiam. Um deles, que se encontra desaparecido até hoje, na tentativa de dar um tiro em seu adversário, atingiu em cheio o tórax de Júlio, que já chegou sem vida no hospital. O jovem entrou em contato com a família quase um ano depois, por meio de uma carta psicografada por Chico. Abre aspas. Querida mãezinha Eva, abençoe-me. Rogo a Jesus por sua saúde, paz, felicidade e bom ânimo. Venho pedir-lhe fortaleza e fé vigorosa na bondade infinita de Deus. Querida mãezinha Eva, aquela minha queda sob o impacto de um projétil, disparado sem a intenção de me alcançar, é o quadro que lhe ficou na memória. Mãe, não chore mais, nem pense assim. O autor do disparo não tinha consciência de que as dificuldades do assunto seriam minhas e não da outra pessoa, talvez a pessoa que ele desejava atacar. E isso nos obriga a compadecer-nos dele e a entregá-lo a Jesus na enfermaria das orações. Fecha aspas. Neste primeiro trecho da carta, Júlio relembra o que aconteceu com ele no dia de sua morte e pede que a mãe fique bem. No segundo momento da carta, o jovem relata o que sentiu quando morreu e quem o socorreu. Abre aspas. Quando me vi horizontalizado, justamente quando vinha para um estágio temporário com a família no Brasil, para em seguida regressar à América, onde a minha irmã Vera Lúcia me aguardava, eis que um projétil me rouba a vida física. A princípio, senti muita raiva no coração, mas sem pronunciar palavra. Quando as minhas últimas energias entravam em exaustão, na penumbra a que me reconhecia atirado, vi que uma senhora se aproximava de mim, impelindo-me a descansar. Era a vovó Clotildes, aconchegando-me ao peito, qual se eu fosse novamente uma criança. Não resisti à diminuição de minha resistência e dormi um sono pesado, do qual não despertei senão depois de alguns dias. Fecha aspas. Uma pequena explicação. Júlio foi resgatado por duas pessoas e uma delas é a vovó Clotildes, a avó materna, Dona Clotildes Pereira Lemes, que nasceu em Rio Verde em 22 de fevereiro de 1909 e desencarnou na cidade de Goiânia em 8 de maio de 1984, em consequência de acidente vascular cerebral. A segunda pessoa que ajudou o jovem foi citada no trecho a seguir. Abre aspas. Achava-me num posto de socorro espiritual deixado pelo irmão Ricardo Campos, que era respeitado em Rio Verde por pai espiritual dos desamparados, e ali recebi tratamento e assistência, até que um dia, considerado portador de melhoras apreciáveis, pude ir revê-los em casa. Doeu-me o seu suplício de mãe, ao lembrar-me, e roguei a Jesus em preces lhe renovasse as forças. Fecha aspas. O outro socorrista do Júlio foi o Dr. Ricardo Campos, que nasceu e desencarnou em Rio Verde, respectivamente,
em 27 de setembro de 1891 e 18 de abril de 1932. Na cidade goiana, Ricardo Campos exerceu influência na vida pública como político, advogado e seguidor autêntico do Cristo e de Allan Kardec. No trecho a seguir, vocês vão ler a parte que traz uma grande surpresa e demonstra o tamanho do amor e da bondade de Deus. Abre aspas. O que eu experimentara em Rio Verde era o retorno de meu próprio passado espiritual. Contraí aquela dívida e foi justo respeitá-la. Por iniciativa da vovó Clotildes, me foram mostrados painéis e retratos do tempo em que eu fizera o mesmo com um rapaz recém-diplomado em Coimbra, Portugal, e que voltava ao Brasil com muitos sonhos. As fotos e os quadros não me enganavam. Era eu mesmo a perpetrar a barbaridade que me desfigurava, e um sentimento de alívio me penetrou o espírito ainda rebelde e inconformado. Compreendi a minha dívida e aceitei-a. E agora venho pedir-lhe que esqueça o que sucedeu e comece uma vida nova. Fecha aspas. No Espiritismo costumamos dizer que não existe bala perdida. Tudo faz parte da lei de ação e reação, a lei do retorno. Como vimos, Júlio havia sido em outra vida o assassino de um jovem que voltava ao país cheio de sonhos. A lei do retorno não falha, e após morrer da mesma maneira que havia matado, Júlio conseguiu quitar essa dívida do passado. No último trecho da carta que separei, Júlio fez o que praticamente todos os espíritos desencarnados fazem quando enviam cartas a seus entes amados que permanecem na Terra. Ele pediu para a família superar o que havia acontecido e seguir em frente. Abre aspas. Mãezinha, auxilie-me, não se desespere. Pensemos no Natal e no Ano Novo. Reúna-se com a família, recordando-me a paz. Deus nos concede sempre o melhor e confio em que receberemos do céu tudo aquilo de melhor que possamos receber. Não guarde ressentimentos. Meditemos no sofrimento moral das mães que lutam ao ver os filhos culpados nas grades da prisão. E note que isso não aconteceu comigo. Não fui vítima, porque somente liquidei uma dívida que me conturbava. Renda graças a Deus pela paz que veio habitar em meu coração. Tanto quanto possível, peço-lhe para que o assunto não seja lembrado em nossa casa, porque o que aconteceu foi um benefício de Deus para mim. Fecha aspas. Um relato forte, surpreendente e muito bonito, não é mesmo? Quando eu trago relatos como esses, a minha intenção é trazer consolo, esperança e fé para tantas pessoas que acham que perderam pessoas amadas. Quando eu falo acham que perderam, é porque na verdade não perderam, pois como vimos no relato de hoje, ninguém morre. E com a graça do Pai, todos nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos no plano espiritual. Agora me conta aí nos comentários o que você achou desse relato. Verifica também se você já se inscreveu em nosso canal e acione o sino de notificação para ser avisado sempre que houver um vídeo novo. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!